Olá, eu me chamo Jéssica Souza da Rocha. Eu fui bolsista foco acadêmico, desenvolvi um trabalho sobre a biodiversidade de cupins, Insecta batódia isóptera, em 2 fragmentos de mata de cocais da região do Mearim, juntamente com a minha orientadora Poliana Pereira Santos. Os cupins são insetos sociais pertencentes à ordem Batódia, infraordem Isóptera, que estão presentes em aproximadamente 70% da superfície dos continentes. Eles desempenham importante papel na cadeia alimentar de detritos, proporcionam uma maior penetração e proliferação das raízes das plantas e servem também como alimento para uma ampla variedade de predadores. Entretanto, pouco se sabe ainda sobre esses insetos. Uma prova disso é que a última revisão de literatura acerca da biodiversidade de cupins no Nordeste brasileiro foi realizada apenas no ano de 1999 por Bandeira e Vasconcelos. O objetivo geral do trabalho era inventariar a fauna de cupins em fragmentos de mata de cocais da região do Mearim, bem como propor padrões gerais de riqueza taxonômica para o grupo estudado. Em virtude da pandemia, eu não pude ir a campo, então me restou somente a realização de um levantamento bibliográfico acerca da fauna de cupins registrada nas formações vegetais presentes na região nordeste do Brasil. Os objetivos específicos são analisar e comparar a riqueza, a abundância e a composição da termitofauna das formações vegetais do Nordeste brasileiro, caracterizar a estrutura trófica e os hábitos de nidificação das espécies de cupins amostradas e investigar a presença de possível endemismo comparando a fauna de cupins das áreas amostradas. Metodologia. As buscas foram realizadas em 5 bases de dados: Cielo, periódicos CAPES, BDTD, que significa Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, e Lilacs. Os critérios de inclusão utilizados para a seleção desses artigos foram artigos publicados em português, inglês e espanhol e artigos publicados e indexados nos referidos bancos de dados entre os anos de 2003 a 2021. A busca resultou em um total de 252 artigos. Entretanto, foram-se usados os critérios de exclusão, que foram artigos duplicados, artigos que não estavam de acordo com os idiomas propostos, e disso foram excluídos 233 artigos, resultando em uma amostra final de 19 artigos a serem analisados. O estudo revelou que a formação vegetal brasileira mais bem amostrada foi a região de Mata Atlântica, seguida pela região Caatinga e a região Cerrado. Infelizmente, poucos estudos foram concentrados nos brejos de altitude e na restinga. O estudo ainda revela que os estados mais amostrados foram Paraíba, com 46%, Pernambuco, com 23% dos estudos, região Sergipe e Alagoas e Bahia, que concentraram cada uma 8% dos estudos, e a região Maranhão, que infelizmente foi a menos amostrada. E nessa tabela, vocês podem observar algumas famílias
subfamílias, espécies e morfoespécies presentes nos estados do Nordeste brasileiro. As principais subfamílias amostradas na literatura foram, em primeiro lugar, a subfamília Nasuti-Termitini, com 36% dos estudos, seguida pela subfamília Termitini, com 33%. Em terceiro lugar, Sintermitini, com 19% dos estudos. Em quarto lugar, Heterotermitini, com 10% dos estudos. E em último lugar, a subfamília Apicotermitini, com apenas 2% dos estudos que focavam nessa subfamília. Nos estudos de bandeira, haviam sido registradas apenas 28 espécies para o Nordeste. Entretanto, de acordo com os dados presentes nessa revisão integrativa, apontaram o aparecimento de 30 novas espécies de cupins. Bandeira também demonstrava a ausência de trabalhos para a região de Alagoas, mas essa revisão apontou o surgimento de 5 novas espécies. Além disso, os dados revelam que a Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga do Nordeste foram as regiões mais bem amostradas do estudo, mas certamente é possível que hajam espécies de cupins desconhecidas, podendo haver muito endemismo. Por outro lado, podemos notar que tanto o brejo de altitude quanto a restinga houveram poucos estudos nessas áreas, em cada área. Fato que é bastante preocupante, visto que conhecer a biodiversidade é a primeira forma de traçar metas para a conservação ambiental. E para finalizar, é importante ressaltar que o Nordeste brasileiro é uma região pouco estudada em comparação às outras regiões do Brasil. Tal fato está diretamente relacionado às tardias expedições em busca de fauna de termites. Pensando nisso, o trabalho representa um registro atualizado das espécies de cupins que ocorrem nas formações vegetais do Nordeste do Brasil, com números aumentando de 28 para 58 espécies. Maiores esforços de coleta em diferentes biomas são essenciais para um melhor entendimento da biodiversidade dos estados e para um planejamento de ações conservacionistas de longo prazo. Estudos em andamento sobre taxonomia, história natural e ecologia certamente deverão contribuir para isso. Muito obrigada!